Como vimos na reportagem, com as fronteiras fechadas, mais de 6 mil brasileiros divididos em 80 países esperam para voltar para casa. Quais são os direitos deles? O que deve ser feito para serem repatriados? Quais são os deveres do governo brasileiro com essas pessoas? Quem responde é a especialista em direito internacional, Carolina Claro. O que o governo brasileiro pode fazer nesses casos, por meio do seu consulado, por meio das suas embaixadas, é prestar apoio técnico, administrativo, logístico e jurídico, se for o caso. Mas a obrigatoriedade de despesas, obrigatoriedade de arcar com os custos de repatriação, de estada, como hospedagem, alimentação, vão ser feitos pelo próprio nacional que está no exterior. A obrigatoriedade do Brasil é prestar assistência, é ajudar, é auxiliar, é orientar, mas não de pagar todas as despesas do nacional brasileiro no exterior. A assistência consular vai ser administrativa, tanto para emissão de documentos, como documentos de viagem, por exemplo, e pode ser jurídica também, caso haja necessidade. Mas é importante ressaltar que o governo brasileiro vai atuar em prol dos seus nacionais no exterior, nos limites da sua capacidade de pessoal e capacidade financeira, lembrando que em alguns países a quantidade de brasileiros é maior do que é possível o consulado ou a embaixada atuarem de forma mais dinâmica e para tentar resolver uma situação como essa de retorno dos brasileiros para o país, numa situação de pandemia, numa situação em que alguns países têm fechado seu espaço aéreo e têm impedido, inclusive, os voos de ir e vir, justamente para tentar evitar disseminar ainda mais o surto desse vírus. Não existe obrigatoriedade do Brasil enviar aviões da FAB para repatriar os brasileiros. Mas claro que por motivos de opinião pública, por motivos de solidariedade, enfim, essa situação pode ocorrer, como ocorreu no início da pandemia, como ocorreu em outras situações e como, enfim, ocorre às vezes rotineiramente em situações bastante específicas. Mas de toda forma é importante ressaltar que mesmo que haja o transporte com avião do governo brasileiro, caso conste despesa que o governo teve com brasileiros que estão no exterior, essas pessoas eventualmente vão ter que ressarcir o erário nacional, sob pena, por exemplo, de não conseguirem tirar um passaporte até que essas despesas sejam ressarcidas. Então é importante lembrar que a obrigatoriedade é sim da assistência consular, mas não do governo em pagar as despesas que as pessoas brasileiras têm no exterior. O brasileiro ou a brasileira que está no exterior e tenha contratado antes de viajar um seguro de viagem e não conseguir por algum motivo fazer uso desses serviços, também pode ser orientado pelo consulado, pela embaixada, como proceder. Eventualmente, esses brasileiros e essas brasileiras também vão poder ter auxílio jurídico do consulado, da embaixada. Mas no primeiro momento, a assistência consular vai ser mais no aspecto técnico, no aspecto de como proceder para um atendimento emergencial, um atendimento de saúde no exterior.